Eu tava bem curioso pra saber mais sobre essa série 3 toneladas assalto ao Banco Central que tá lá na Netflix, porque esse assalto faz parte da nossa história, da história brasileira, seja pro bem ou seja pro mal. Ela é bem curta, você não vai precisar passar o final de semana inteiro maratonando essa série, e ela também é bem informativa quando quer, né? Mas enfim. Mas pro final do vídeo eu começo a dar uma hit aqui pra vocês. E um ponto que eu tenho que começar a elogiar bastante essa minissérie é que ela não enche linguiça, né? Você não vai ver eles falando de coisas que não teve nada a ver com assalto, que pra mim, pelo menos, foi muito legal, né? Eles vão direto ao ponto. Em 3 horas de minissérie, você vai ficar sabendo sobre o planejamento, o assalto e a fuga desses bandidos, né? Mas enfim, bora ponto a ponto com isso aí. Começando pelo primeiro episódio, mesmo conta pra gente como esses bandidos planejaram por um bom tempo e conseguiram assaltar e, bom, tiraram mais de 160 milhões de reais da caixa forte do Banco Central de Fortaleza. Eles saíram de São Paulo, viajaram mais de 3 mil quilômetros separados e quando chegaram em Fortaleza, eles abriram uma loja de fachada assim pra não levantar suspeitas. Daí por 3 meses eles cavaram um túnel que passava umas 2 ou 3 quadras, mais de 80 metros, era um túnel muito longo e bom, o resto da história a gente já sabe. Mais de 160 milhões da caixa forte do Banco Central lá de Fortaleza sumiram. Eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos de idade na época e eu lembro que naquela época, pelo menos naquelas primeiras 2 semanas, o assalto ao Banco Central era tudo que o Brasil tava falando, né? O Brasil não falava de outra coisa. Todo dia no Jornal Nacional aparecia uma notícia nova sobre os bandidos, ou sobre o planejamento, ou sobre o dinheiro que tava faltando no Banco Central, e a série, pelo menos pra mim, me deu uma claridade muito legal que eu não sabia na época, que esses bandidos não estavam conhecidos só aqui no Brasil, eles estavam conhecidos no mundo inteiro naquela época, que é muito louco. E bom, depois que o roubo aconteceu e a caça dessas pessoas foram instauradas dentro e fora do país, foi muito curioso de ver, pelo menos como a série mostra pra gente, de que esses bandidos não tinham planos muito sólidos não pra fugir, né? Pelo contrário. A impressão que ficou é que esses bandidos tinham um puta de um plano pra roubarem o banco, mas o plano parava por ali, né? Até porque depois eles começaram a cometer erros muito amadores, mas enfim, não vamos falar muito sobre isso, até porque eu não sei ensinar ninguém a fugir da polícia, né? Ou será que eu sei? E nessa vibe foi muito interessante o que a série mostra para o telespectador de que esses bandidos realmente ficaram muito ricos, assim, do dia pra noite, mas por causa disso eles também perderam a paz. Teve um dos bandidos, pelos vídeos que a minissérie mostra pra gente, que ele tava dando quase graças a Deus que a polícia pegou ele, né? Porque ele diz nos vídeos que ele não aguentava mais correr, ele não aguentava mais não ver os seus filhos, ele não aguentava mais não viver uma vida normal. Mas o maior motivo de medo desses bandidos não era correr da polícia, né? Depois que eles assaltaram a caixa forte do Banco Central lá de Fortaleza. Eram os pepinos que vinham com esse dinheiro, né? Que foram enormes. Alguns foram sequestrados, outros extorquidos, outros foram assassinados, né? Tudo por policial. E por incrível que pareça, o nome desses policiais não foram divulgados na minissérie. E eu fiquei um pouco bravo quando eu tava vendo isso, mas quando a minissérie acabou e eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu falei, não, eu vou escrever o nome desses policiais e eu vou falar pro vídeo. Não tô nem aí quem são esses caras, mas adivinha, gente, eu não achei o nome de nenhum deles. Nenhum. Porque a polícia na época não prendeu muita gente, prenderam 2 ou 3 cabeças de bagre pra pagar o pato, e assim, esses caras não só não tiveram seus nomes divulgados, como também não tiveram seus processos divulgados pela Justiça Militar. E conhecendo a Justiça Militar, a gente sabe que provavelmente não deu em nada, né? Essa galera já deve estar solta na rua, ou até recebendo a aposentadoria do contribuinte, o que pelo menos pra mim é uma afronta à sociedade isso aí. Porque pensa comigo, gente, todos esses ladrões tiveram seus nomes amplamente divulgados pela imprensa, o que tava corretíssimo de se fazer, tá? Tô deixando isso bem claro pra você aí do outro lado, eles eram fugitivos não só no Brasil como fora do país também, mas esses policiais que na minha opinião cometeram crimes muito piores do que roubar dinheiro de banqueiro, né, não tiveram seus nomes divulgados, eles ficaram de boa. Então quando um dos caras que participaram do assalto ao Banco Central lá de Fortaleza dizem pra gente, né, pro telespectador que o crime não compensa, eu diria que o crime não compensa dependendo de quem você é. Outro ponto que eu acabei também não curtindo muito foi quando vários desses entrevistados, são muitos deles, falam pro telespectador que esse dinheiro e o que aconteceu com esses bandidos depois do assalto ao Banco Central de Fortaleza ajudaram a fermentar os ataques do PCC ao estado de São Paulo em 2006. Primeiro, uma parte desse dinheiro pode até ter ido para a organização criminosa, o que eu acredito que realmente aconteceu, uma pequena parte, mas nessa época, em 2006, o PCC já estava lidando com o tráfico de drogas, o PCC já era uma organização muito rica, né? Então era basicamente jogar um balde de areia no deserto, tipo, não vai fazer diferença nenhuma. Segundo, os ataques em 2006 aconteceram porque a grande cúpula do PCC foi toda transferida para presidente Venceslau, que tem um dos delegados que fala isso, né, o cara mais sensato de todos, mas todos os outros convidados tentam deixar no ar que o tratamento pela polícia dessas famílias, desses bandidos que assaltaram o Banco Central, ajudou
a fermentar esses ataques ao PCC no estado de São Paulo em 2006, o que é uma grande falácia, uma besteira enorme. Mas enfim, eu já reclamei o que eu devia reclamar e mesmo com essas visões um pouco parciais dos entrevistados, eu acho que ainda assim vale muito a pena você ir lá na Netflix e ver 3 toneladas Assalto ao Banco Central, porque essa é uma baita minissérie. A minissérie vai direto ao ponto, sem encher muita linguiça, também traz fatos jornalísticos sobre os eventos mais loucos na história do Brasil de uma forma bem explicadinha e bem completa também. Mas eu também quero saber de você. Você estava vivo? Você lembra quando assaltaram o Banco Central de Fortaleza lá em 2005? Você gostou da minissérie aqui na Netflix? Me diz tudo aqui nos comentários e como sempre também não se esquece, gente, deixa aquele like, clica no joinha que assim tu não perde nada que tá passando aqui no canal semanalmente e se inscreve aqui embaixo também, pô. Me ajuda aí, vai rapidinho. E o meu nome é Bruno Grande e muito obrigado a todos por assistirem esse vídeo até aqui e até a próxima, gente. Tchau, tchau.